Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos chegando à terceira aula aí do nosso mini curso e hoje eu vou mostrar para vocês como riscar e também já vou mostrar como cortar aí o feltro. Então eu vou deixar uma atividade aqui hoje para vocês estarem fazendo, façam, tá bom? Faça essa tarefa porque vai ser muito importante, muito interessante até aí para você estar desenvolvendo aí a sua coordenação motora, ok? Então tá, aqui nós estamos com um tecido que ele não é nem tão claro e nem tão escuro. Então esse tecido aqui, se você for usar esse feltro aqui, se você for usar ele para poder fazer, usar com a caneta mesmo, sem um outro molde, ele dá super. Que você passa a caneta normal, ó, a caneta é azul, tá vendo a cor? Você passa a caneta normal, faz toda a marcação do molde e quando você retira, você percebe que a caneta deixou a marca aqui, tá? Mas essa forma de riscar, ela não serve para o feltro preto, né? Apesar do marrom ser escuro, o preto não dá porque não fica à mostra. Então, para o preto, você tem a opção de utilizar o lápis branco e olha para vocês verem como que desliza bem, faz uma marcação boa e você tem um resultado ótimo. Imagina no preto que é mais escuro, quanto mais escuro, mais o branco fica visível. Então vai ajudar bastante, tá? Uma outra técnica muito boa que dá para você estar fazendo é utilizando aí a fita transparente. Deixa eu só achar aqui a ponta da fita. Peguei uma fita nova aqui. Pronto. E aí, como você vai fazer? Você vai posicionar o feltro aonde você quer que cortar. Você vai vir e vai colocar, tá? No material de apresentação, eu esqueci de falar do alfinete. Mas o alfinete é muito importante mesmo. Que ele que vai ajudar ali você cortar. E que ele vai prender, tá? E é ele que nós vamos usar. Agora eu vou separar esses 3 corações. Pronto, então aqui vocês aprenderam 3 formas que tem de estar utilizando aí a caneta, né, o lápis de olho e também a fita adesiva para estar passando aí o molde para o seu feltro, ok? Existe também a canetinha fantasminha, mas eu não utilizo ela, eu acho muito cara e eu já peguei a habilidade de tirar toda essa marcação, então para mim ela não faz diferença, mas talvez para você iniciante aí ela faça diferença, tá? Ela é uma caneta que, vou deixar uma foto passando dela aqui, e ela é uma caneta que você usa, faz o recorte, depois que você recortou, você vem com o ferro e apaga todas as marcações, se tiver ficado marcação, ok? Então, nós aprendemos como utiliza aí o lápis branco para estar fazendo as cores em tom mais escuros aí, né, para estar fazendo a marcação. A caneta normal, aí pode ser qualquer cor, aqui eu usei azul claro, e também a fita, tá? Então, para esses 3 tipos de marcação, na hora que você for fazer o recorte, é interessante que você use um alfinete, igual eu estou mostrando aqui, tá? Esse alfinete pode ser colocado de forma simples, assim, do jeito que eu coloquei, ou 2, para poder te dar uma estabilidade ainda maior, tá? Para cortar, gente, é simples. Esse daqui, eu vou cortar seguindo a marcação do molde, sem cortar o meu molde. Então, eu venho com a minha tesoura, a tesoura precisa estar boa. Lembrando que a parte maior você coloca os dedos, os 4 dedos, e a parte menor, o dedão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente costura assim, né, ó. A gente corta assim. Então, não é bacana cortar assim, faz calo, sua mão não fica legal. A forma certa de você cortar e usar a tesoura é assim, por isso que aqui é maior, tá? Eu já usei muito assim, por isso que eu tenho um calinho legal, mas agora eu tô aprendendo a usar da forma certa, ok? Então, você coloca a mão certinho na tesoura e vem fazendo o corte, seguindo perfeitamente aí aquela marcação que você fez, tá? Ou que você colou, né? No caso desse daqui, eu colei a fita larga.
Aqui no outro a mesma coisa. A diferença nesse daqui é que eu tô me atentando bem se eu tô tirando a marcação da caneta, ó, porque não é legal ficar a marcação da caneta, né? Dessa forma que eu risco aqui, o meu feltro, ele tá sempre dublado, então ele tá sempre em 2, tá vendo, ó? Ele tá sempre duplo, né? Ó, tá vendo? E outra coisa, eu sempre risco do lado avesso do feltro. O lado avesso do feltro é o lado que tem mais bolinhas, tá bom? Ah lá, fiz o recorte. E nesse daqui eu percebi que ficou ainda um pouquinho de lápis branco. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir e vou deitar a minha tesoura dessa forma e vou tirar só a rapinha ali que tava com a marcação. Pronto, nenhum mais tem a marcação e os meus moldes, eles estão cortados, tá? Na hora de usar, no caso desse daqui que eu fiz, com o molde colado, eu só vou vir e vou retirar, olha lá, ó, e fica o corte perfeito, ok? Na hora de cortar para costurar e ajeitar, é só você passar esse daqui da frente para trás, ó, eles ficam com o encaixe perfeito, e aí eu já arrumei o lado correto, tá? Então, aqui tá o lado correto do feltro e aqui tá o lado correto. A mesma coisa nós vamos fazer com esse, ó. Aqui está o lado avesso pra frente, né, pro lado de fora. Eu só vou pegar a parte de cima, encaixar na parte de baixo e vai ficar dessa forma, ó. Ok? Fazer o mesmo com o outro lado. Tá? Quando você compra o feltro, ele já vem com essa formação, ó. Ele já vem dobrado com o lado avesso pra cima, pra fora, ó. E o lado correto beijando um no outro. Eles vêm fechadinho assim, ó. Tá bom? Então, sempre quando você comprar, já tá nessa forma. Mas dá uma conferida. Vê se o lado mais lisinho dele, o lado mais lisinho é o que tem menos bolinha, ok? Então, vê se o lado lisinho tá beijando o lado lisinho aqui do lado de dentro. E pro lado de fora, tá o lado que tem mais bolinhas, né? Que seria o lado avesso. Tá bom? E sempre risque do lado avesso. Então, para riscar, tem essas 3 formas aí que vocês viram. Você pode usar tanto a fita, quanto a caneta normal, quanto a caneta, o lápis branco, tá? O lápis branco tem a finalidade aí de fazer em tons escuros, o azul é para tons mais neutros, né? E eu aconselho você fazer com a fita larga, tanto pro preto, que não dá pra ver a marcação, né, se você não tiver o lápis branco, tanto para peças pequenas, que você tem dificuldade de cortar, então o feltro ali, a fita ali vai te dar uma estabilidade maior, e também para tons na cor branca, tá? O branco, quando você passa a caneta, é muito difícil sair, porque uma manchinha que fica lá, ele vai aparecer. Então, utilize aí a fita no branco também, se você conseguir, e no preto, tá bom? Porque vai te dar um acabamento excelente. Antes de finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho também sobre as tesouras com vocês, tá bom? É muito importante. Eu tenho mais uma tesoura pequenininha, mas eu não estou sabendo onde ela tá aqui agora. Então, depois, outra oportunidade, eu mostro pra vocês. Mas eu tenho tesouras simples, que eu paguei baratas. Não são caras essas tesouras. Essa daqui é apenas uma tesoura que eu paguei caro, porque as peças são muito grandes. Então, eu paguei R$68 nela. Mas eu consigo cortar muito mais rápido as peças que são grandes, né? Então, foi ótimo pra mim. Essa daqui eu paguei R$8, se eu não tô enganada. Tem um corte muito bom e me ajuda bastante. Ela só tá velhinha, mas ela me ajuda bastante. E a pequenininha é excelente, porque a pequenininha eu consigo fazer as partes pequenas, sabe? E que me dá uma certeza muito boa. Então, se você tiver aí condições, né, depois que você aprender, de adquirir 3 tesouras de tamanhos diferentes, vai te ajudar também bastante, ok? Elas não precisam ser caras, elas só precisam ter tamanhos diferentes, tá bom?
E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, é muito importante que as tesouras você tenha o cuidado de usar uma para cada tipo de material. Não misture a tesoura, não use a mesma que você corte o papelão para cortar o feltro. Entende que são materiais diferentes, né? Então a sua tesoura ali na hora de cortar o feltro vai ser muito forçada. Depois ela não vai ter aquela ela não vai estar tão afinada, né, afiada a ponto de você conseguir cortar perfeitamente o feltro. Então se você conseguir aí se organizar e comprar uma tesoura de cada tamanho e ter uma tesoura em tamanho padrão. Essa daqui eu uso no tamanho padrão, ó, para poder cortar EVA, papelão, aí seria legal, tá bom? Confesso para vocês que eu não tenho uma para EVA, que eu não tenho outra para papelão, não. Eu uso uma só para as duas, da panta acrílica. Então eu uso uma só para todos esses tipos de trabalho e tenho umas separadas que eu utilizo apenas para o feltro, tá? Como o feltro é o que fica ali aparente, que precisa de um acabamento bem melhor, então eu faço dessa forma e eu separo aí as tesouras boas para estar usando com o feltro. Se você tem essa possibilidade de estar adquirindo essas três aí, é muito bom, mas também existe forma de você usar uma só e fazer todo esse trabalho, a tesoura não vai ser desculpa, tá bom? Eu só te passei as informações que são necessárias para você ter um trabalho aí com uma qualidade muito boa. Combinado? Gente, eu já ia me esquecendo aí da tarefinha para deixar para vocês, tá? O que vocês vão fazer agora, tá? Com o feltro. Vocês vão pegar aí, vão riscar um feltro de vocês dessa forma que tá dobrado mesmo. Eu vou indicar vocês já começarem no dobrado para acelerar o processo, tá bom? Existem outras formas de você riscar também o seu feltro, que ele sem tá dobrado, ele tá assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Assim, ele vem, vocês riscar ele aberto, né? Assim ele tá dobrado, sem ter duas camadas, ó. Aí você coloca a parte do avesso pra cima, você pega seu molde, você passa uma vez de assim, ó, né? Passou. E depois que você tiver passado, você vira pra cá e passa assim. Entenderam? Aí você recorta esse, você recorta esse. Vou fazer esse processo aqui rapidinho. Aí você segue certinho a marcação para não dar erro. Vamos fazer o próximo. Pronto. Agora, você vai encaixar um no outro, né? Então, como os dois estão assim e o avesso dos dois estão pra cima, o que vocês vão fazer? Você vai beijar avesso com avesso, que daí vai ficar o lado correto pra cima, tá bom? E aí, dizem que dá o encaixe perfeito, mas o meu nunca dá o encaixe perfeito. Vocês percebem, ó, que fica sobrando isso daqui? Essa sobrinha aqui que dá, eu acho que não compensa. Você vai cortar separado e ainda tem essa sobrinha que dá de diferença. Na hora que você cortar, nunca sai perfeitinho o corte, né? Ainda mais a mão. E já no duplo, ó, ele fica perfeitinho. Todos os lados ficam iguaizinhos, tá? Então, existem essas duas formas. Teste essas formas, vê qual que fica melhor pra você. Pra mim, essa daqui, desde sempre, eu nunca consegui, sempre consegui com essa. Então, teste aí qual a forma que fica melhor pra você. E a tarefinha é a seguinte: passe aí, faça um molde qualquer aí, faça molde de círculo, se você quiser, né, agora inicialmente. E corte assim, ó, tá? Corte dessa forma, pra você estar fazendo e treinando, tá? Risque da forma que você achar que é melhor e corte. Corte bastante agora de início, para você treinar o corte mesmo da sua peça. E o corte, para ele ser perfeito, você sempre vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o seu tecido e você vai ir. Quando você terminou, você leva de volta e vai ir. Quando você terminou, você leva de novo e você vai ir. Para não mastigar o seu feltro, você nunca fica assim, ó.
porque se você ficar assim, ele vai mastigar, tá? Então, o que você vai fazer é assim, ó, abriu a tesoura, cortou, abriu a tesoura, cortou, abriu a tesoura, cortou. É dessa forma que você vai fazer, tá bom? Então, treine aí, faça círculos, faça em bolinha, faça em quadrado e cortem. Tira um pedacinho de feltro aí pra você treinar, tá bom? E depois você não vai jogar essas peças fora, não. A gente vai aprender aí a fazer o próximo passo já com essas peças, ok? Então, até o próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!